Olá, para você que chegou aqui, eu sou a Daniele e vou falar um pouquinho para vocês sobre as crenças e o Psyche. O que hoje em dia é tão comum a gente fala tanto sobre crenças, né? Crenças limitantes, essa palavra se tornou muito comum. Então, quando a gente nasce de dentro da barriga da nossa mãe, no nosso nascimento, e até por volta dos 7, 8 anos, tudo aquilo que a gente recebe no ambiente em que a gente está inserido, os nossos professores, nossos pais, nossos cuidadores, todas as pessoas das quais a gente está perto, tudo aquilo que vem delas e do mundo no qual a gente está inserido vai entrando sem filtro, porque dentro das pesquisas, né, o próprio Bruce Lipton fala que até 7, 8 anos o cérebro da criança ele fica no estado alfa, que seria um estado pré-hipnótico, ou seja, a criança não tem filtro de nada que entra dentro dela, ela simplesmente é um computador em branco, recebendo todas as configurações possíveis, absorvendo tudo que ela pode, porque ela está aprendendo. Então não tem filtro, tudo que entra é o que entra, é o certo. E aí tudo isso que entrou, depois ela vai crescendo, e aí então com esse crescimento ela começa a adquirir dentro daquilo que ela absorveu e do que ela vai entrando em contato com o mundo, ela vai criando as estratégias para poder lidar com o mundo. E aquelas crenças ficaram lá dentro armazenadas. E ela então se torna uma adolescente, depois um adulto, e então a vida dela é baseada naquilo tudo que ficou lá dentro. Só que a gente não tem consciência disso, porque nós somos uma pequena parte consciente e a maior parte, né, diz que 95% é o que compõe o nosso inconsciente, ou seja, a gente não sabe, a gente não tem ciência do que está lá dentro, é inconsciente. E aí então a gente como adulto vai vivendo a vida baseado em tudo aquilo que está lá dentro guardado, porque aquilo vai vindo e vão formando camadas conforme as informações vão vindo. Quando são situações doloridas, aquilo costuma se aprofundar e então novas camadas vão sendo colocadas por cima para que a pessoa possa sobreviver no mundo das relações e na vida dela, e muitas vezes fugindo do sofrimento, fugindo daquilo que dói, porque é da nossa natureza fugir da dor, né? Tudo que dói a gente não vai querer. Então, para dar um exemplo prático, vamos imaginar uma situação de uma criança que, na casa em que ela morava, os pais brigavam muito, coisa que é normal, pais brigam. E aí, essa criança, dentro dessa casa, num determinado dia, numa determinada briga, o pai dela, por exemplo, falou mais alto, gritou, assim, estava, né, um dia mais alterado, e ele então falou mais alto. E essa criança, ela não tem filtro, aquilo entra daquela forma. E ela entendeu que tudo aquilo que ele estava fazendo era algo muito intenso para o que ela conseguia perceber da realidade. Então ela viu aquilo quase como se o pai dela fosse assim uma coisa terrível. E ela absorveu aquilo e aquilo ficou guardado dentro dela. E aí depois então ela cresceu e já na adolescência ela começa a se relacionar com as pessoas e todas as pessoas que falam mais alto, mais alterado com ela automaticamente já entra num estado que pode ser uma reatividade, ela pode se tornar reativa e vai brigar com essa pessoa, ou ela pode então congelar e ficar completamente paralisada diante daquela situação que veio para ela, ou ela pode querer ir embora daquela escola e nunca mais ir para aquela escola. Porque o que aconteceu? Aquilo, um evento que aconteceu lá na infância dela, aquilo se tornou algo que ficou lá dentro e ela já mais velha, quando aquela situação se repetia, ela entrava no estado de alerta, o sistema dela entrava no estado de alerta. E aí então, ela tinha 3 opções. Quando a gente entra no estado de alerta, o nosso sistema vai entrar num processo de luta, fuga ou congelamento. E aí, diante de uma dessas 3 reações, ela vai passar a viver a vida dela. Então, todo lugar que ela vai, seja no trabalho com o chefe, seja com o relacionamento, cônjuge, gritou, houve gritos, ela automaticamente entra nesse
estado de alerta. Ela então, por exemplo, vai acabar se casando com um homem que também vai ter esse padrão, porque aquilo que tá lá no meu profundo é aquilo que eu vibro. E aquilo que eu vibro, eu fico repetindo. A minha vibração emana e eu atraio pessoas que também estão sendo atraídos pela minha vibração. Então, provavelmente vai se casar com um homem que tenha também essa questão, às vezes, de ficar alterado, falar um pouco mais alto. E aí ela não entende por que que aquilo aconteceu. E aí então ela separa desse marido, arruma outro marido e a história vai se repetindo de alguma forma. Aquilo vai se repetindo e ela não entende por quê. Mas o que que aconteceu? Aquele primeiro evento lá da infância dela e muitas vezes a repetição em que aquilo foi reforçado diz para ela que quando alguém fala alto, ela tem que entrar no estado de alerta. E como ela vibra aquilo, ela também fica atraindo pessoas. Então, no trânsito, o chefe, o marido, depois o filho, aquilo começa a acontecer. Ela começa a atrair pessoas que vão ter essa mesma manifestação, digamos assim, com ela, tá? Isso aqui é um exemplo, né, bem assim simplório, porque obviamente tudo isso é muito mais complexo, mas eu gosto de ir bem do simples, né, porque se a gente consegue entender o simples, o resto vai ficando mais fácil, porque na verdade é com tudo. Então, com a tua vida financeira, com os teus relacionamentos, com a tua autoestima, com o teu corpo, com a sua saúde, com todas as suas dores que param lá atrás. Tudo aquilo que está lá dentro está influenciando a tua vida hoje. Então, tudo que se manifesta na sua vida hoje é resultado do que está lá no teu profundo, lá nas tuas crenças. Esteja você consciente delas ou não. O fato da gente não saber de algo não significa que eu não tenha que lidar com aquilo, né? Isso não existe. E aí, então, entra o Psyche, que é uma técnica muito incrível. É uma técnica, não, é uma metodologia muito incrível. Corta. Então, entra o Psyche, que é uma metodologia muito incrível, porque ela é muito rápida para que ajude a gente a fazer essas transformações. Eu brinco que é como se você tá para lá, olhando para lá, teu padrão é olhar para lá. E aí o Psyche fala, e normalmente o para lá eu diria que é o negativo, né? Então é o problema, é a escassez, é a dificuldade, é o que eu não quero. E aí o Psyche vem e fala assim, então tudo bem, você tá nesse problema, o que que você quer? Como é que você gostaria que fosse? E aí, a partir do que a gente quer, o Psyche ajuda a gente a fazer esse movimento. Eu vou sair do que eu não quero e então vou começar a construir o que eu quero. E aí nas sessões, a primeira coisa que a gente diz é o que é que você quer, seja nas áreas que você quiser da sua vida, você pode trabalhar todas as áreas, o que você quiser na realidade. E aí a gente vai então construir as metas, que é justamente o que você quer para sua vida, que não tá bom, né, nas suas áreas, naquilo tudo que não tá bom, que você quer construir, a gente vai construir. Então nós vamos fazer essas metas, a gente chama de declaração de meta, que é justamente o que eu quero. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma dificuldade com escassez, todo o dinheiro que eu ganho, ele vai embora. Eu ganho até bem, mas ele vai embora, não fica nada. Então, como é que você gostaria que fosse? Um exemplo. Eu gostaria de ganhar muito mais dinheiro do que eu preciso. Então, é uma meta, é uma declaração de meta, que ela tem algumas características que eu explico com mais detalhes quando a pessoa vem para a sessão, a gente conversa sobre isso. Então, eu quero muito mais dinheiro do que eu preciso, porque eu estou vivendo naquele limite do que eu ganho, eu tenho que gastar. Eu ganhei, eu tenho que gastar. Não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero ter mais do que eu preciso, mais do que eu preciso gastar, né? Então, e aí com essa declaração de meta, a gente vai fazer a parte prática do Psyche, que é a transformação no seu subconsciente. E aí o Psyche, ele oferece uma bandeja de possibilidades. São 10 equilíbrios que existem para que cada uma dessas metas possa se transformar naquilo que a gente quer. Porque enquanto eu estou na escassez, se eu testar o meu subconsciente, eu falar e eu fizer a afirmação, eu ganho mais do que eu preciso, isso não é verdade, porque eu estou na informação negativa, lá na crença limitante. Qual é a crença positiva, a crença apoiadora? Eu ganho mais do que eu preciso. E aí a gente vai verificar qual desses equilíbrios
equilíbrios é o necessário para transformar essa meta, porque cada uma tem um tipo de necessidade diferente. O seu subconsciente precisa de formas diferentes para fazer a transformação. E aí tudo isso a gente vai verificando durante a sessão, e aí você percebe o antes que aquela crença não é verdade, aquela crença apoiadora ainda não é verdade, e você verifica no final que aquela crença é verdade, ou seja, aquilo que eu quero foi inserida, né? Como eu brinco, eu baixei o aplicativo do que eu queria, e a partir de então, com o tempo, cada pessoa tem o seu tempo de resposta, aquilo começa a se manifestar na minha vida. Então, eu tive um cliente recentemente que ele estava me dizendo que no ano passado ele tinha um faturamento mensal a empresa dele, né, de 30 mil reais por mês, mais ou menos essa média aí. E que ele estava agora nos últimos meses faturando somente em média de 10 mil reais, ele estava sem energia e tal. E aí nós fizemos a sessão, e quando ele voltou para a segunda sessão, ele me disse que já naquela semana ele já tinha vendido 20 mil reais, ou seja, não tinha nem finalizado o mês e ele já tinha acessado quase aquilo que ele queria, porque ele fez essa meta. Eu ganho 30 mil reais ou mais por mês, foi a meta que ele fez. Então, isso foi rapidamente, já começou a acontecer, que alguma coisa dentro dele que tinha bloqueado, que ele já conseguia isso, aquilo bloqueou, então ele já automaticamente desbloqueou, ele já começa a manifestar aquilo na vida dele. Mas tem gente que vai demorar um pouco mais, tem pessoas, cada uma tem seu tempo, né? O tempo nessa questão para você manifestar é muito pessoal, e tanto que a gente fala que as sessões de Psyche, uma a cada mês, uma a cada 30 dias, para que você dê tempo que o teu sistema possa processar aquilo e começar a manifestar aquilo na sua vida. Então, fica aqui, né, o meu convite para que, se você quiser vir, eu sou uma facilitadora de Psyche desde 2018 e uma grande apaixonada por essa metodologia. Também sou organizadora, né, patrocinadora do Psyche no Brasil, aqui no Rio desde 2019 e no Brasil desde 2022. E aí, então, se você também quiser fazer a formação, fica o convite. A nossa professora, instrutora de Psyche no Brasil é a Beth Holstein, que vem dos Estados Unidos para ministrar as formações em português. E aí, então, a gente organiza a formação em São Paulo e no Rio de Janeiro. E se você se interessar, porque a formação, você já tem no próprio curso todas as suas crenças completamente varridas, né? Eu brinco que a gente é revirado de dentro para fora, de fora para dentro, de cima para baixo. A gente, né, todas as possibilidades que a gente imagina e não imagina de crenças vão ser trabalhadas durante a formação. Então, se você se interessou ou por um atendimento ou pela formação, você vai ter o link aqui para você acessar nosso site e saber de todas as informações. Então, meu muito obrigado para você que ficou até aqui.